E aí, gente, tudo bom? Espero mais uma vez encontrá-los bem, né? Entre todas essas loucuras, essas coisas todas acontecendo. E aí recebemos aí um pedido, né? Do Sandro Lima. Ele pediu para eu falar sobre as três linhas de defesa, deixar bem claro isso. E, né, mantendo aqui o nosso canal, né, de informação, com pequenas informações para vocês, afinal vocês não têm tempo de ficar vendo tudo, afinal nós estamos passando por uma overdose de live, webinar, e por falar nisso, overdose, segunda-feira que vem, né, dia 1/6, no nosso canal do YouTube, tem um webinar falando sobre educação, capacitação online, porque as pessoas têm que entender que existe uma dinâmica, existe todo um processo, então, né, vão ter pessoas aqui conversando comigo, o Ricardo Escolar, o Tosi, né, Armando Tosi, nós vamos falar sobre isso. E na terça-feira, dia 2/6, eu vou estar com o Edson Fontes, né, meu guru da base de segurança da informação, para a gente falar sobre LGPD, ISO 27002, governança. E vamos bater um papo com vocês aqui. Na realidade, é para tentar dirimir dúvidas das pessoas de como fazer o processo, né, e como atender tudo isso, tá bom? Então, vamos começar agora, né, com as três linhas de defesa. Vou até preparei uma apresentação para facilitar, né, para que todo mundo possa acompanhar adequadamente. Então, aqui, abrindo a apresentação. Abre, César. Vamos lá, as três linhas de defesa, né? Bom, na realidade, vou até aproveitar e tomar um cafezinho. Estou fazendo um marketing da rádio, que eu gosto, né? Ó, da onde que é, certo? É um marketingzinho básico. Bom, temos que trabalhar bem isso, né? Porque hoje está frio, então estou tomando um cafezinho. Bom, como disse, já digo para bastante tempo para vocês, está aqui, ó, né? Quem tiver interesse nos nossos livros, tá vendo? Ó, livro de controles internos, gestão de compliance, o segunda edição, o terceira edição complementa ele, governança, riscos, gestão de risco com controles internos. Temos todos aqui no nosso estoque, tá? Se você quiser, pode mandar e a gente manda o e-mail para nós aqui. Falando nisso, acho que hoje eu estou postando, acho que tem 7 ou 8 livros sendo postados hoje pelo correio, porque o correio está funcionando, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Aqui, o posicionamento do IA sobre o tema, tá? É interessante isso aqui, quando ele diz que o modelo de três linhas de defesa é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio do esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais. Poxa, eu acho isso lindo, cara. Isso é maravilhoso. A teoria é fantástica, mas na prática, a prática não é assim que acaba funcionando, né? Então, aí tem mais uma parte aqui, ó, que eu vou trazer agora aqui. No modelo de três linhas de defesa, o controle da gerência é a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos. As diversas funções de controle de risco e supervisão de conformidade estabelecidas pela gerência são a segunda linha de defesa e a avaliação independente é a terceira. Cada uma das três linhas desempenha um papel distinto dentro da estrutura mais ampla da governança da organização. Lindo também, né? Mas, poxa vida, como que na prática isso acaba funcionando, né? Então, eu trouxe aqui, para falar das três linhas, a gente fala sobre um órgão de governança, conselho e comitê de auditoria. Gente, está frio, ainda bem que o café está quente. Então, vamos lá. Órgão de governança, conselho e comitê. Quanto mais próximo tiver do negócio, melhor vai ser a forma de realizar a gestão. Por quê? A alta administração, né, faz a gestão com base na estratégia determinada pelo órgão acima. Só que não é só determinar a estratégia, tem que estar próximo, tem que estar entendendo, tem que estar conversando com as pessoas, obtendo relatórios periódicos para que a gente possa, como nós já falamos, né, dos indicadores que são essenciais para o processo. A primeira linha de defesa de qualquer negócio começa com os controles de gerência, tá? Com todo mundo que está no dia a dia, fazendo a empresa funcionar, o pessoal que está ali, ó, né, naquela pauleira, é a contabilidade de recursos humanos, é TI, é o comercial, é o administrativo, e às vezes até terceiros que fazem esse trabalho para nós. Todo mundo que está ali fazendo o negócio funcionar é responsável pelas medidas de controle interno. Se eles não fazem o controle interno, esquece, gente.
não existe gestão de risco, não existe compliance para isso, tá? As regras, elas só são medidas com controle interno. Se você não tem como medir, então por isso que eu falo para todos vocês, eu venho falando isso há muito tempo, você se especializou em compliance, controles internos de risco. E presta atenção num detalhe, as pessoas que vão realizar isso na primeira linha de defesa, às vezes não estão na mesma vibe, gente. Você precisa estar mais próximo deles e levar esse conhecimento, levar esse embasamento e dar apoio para ele fazer isso. E é através desse apoio que a coisa vai funcionar melhor. Por quê? Não adianta nada você criar toda uma estrutura dessa e a sua linha de frente não fazer aquilo que se espera dela. Então, eu acho que a gente tem que fazer todo um processo de alinhamento, de aperfeiçoamento e, óbvio, né, explicar tudo que nós estamos fazendo. Na segunda linha de defesa, aí sim, começa. Acabar logo esse café, né? Começa com o controle financeiro, com segurança da informação, com gerenciamento de riscos, conformidade, controles internos e qualidade, né? Olhando para esse processo, nós aqui na segunda linha de defesa somos responsáveis por quê? Pela eficiência do processo. Aquilo que está escrito tem que estar sendo seguido. E como as pessoas têm criticado umas questões dessa, porque às vezes ele não funciona adequadamente dentro do que a gente espera do processo, tá, gente? É uma coisa assim, a gente às vezes escreve regras que não dá para ser aplicado na primeira linha ou para o negócio todo, porque a gente não conversa com a primeira linha. Quanto mais próximo tiver da primeira linha, mais fácil é de fazer os nossos processos, escrever nossas políticas, procedimentos, até fazer gerenciamento de riscos. Até porque as pessoas têm uma dificuldade de analisar risco. Elas têm assim, é uma coisa, gente, às vezes a gente recebe umas classificações de risco que elas são absurdas. E o cara fala, ele coloca 5, 6 riscos na mesma coisa, porque ele não entendeu quais são os principais pontos de risco. Então, o que eu quero dizer? E às vezes as pessoas me perguntam, mas a segunda linha de defesa tem que fazer testes, certo? Testes de eficiência. Teste de eficiência é saber o que está escrito está sendo seguido. Você foi lá e escolheu 3 processos, um de pequeno risco, de médio, um de baixo risco, médio e um de alto. Testou, não está funcionando? Peraí, será que está ruim? Vamos pegar mais 3. Testou, não está? Para, volta na primeira linha e tenta resolver esse processo. Por quê? A gente, quando faz teste, eu tenho que ter parâmetros, eu tenho que saber o que fazer. Eu não sou auditor, tá? Outra coisa importante, a segunda linha de defesa não investiga nada. Segunda linha de defesa proporciona investigação. Tem que dar parâmetros para quem entende do assunto, é um perito, é um auditor, é uma pessoa que já está habituada a entrevistar, está habituada a fazer teste por amostragem, por teste por processo de walkthrough. Gente, deixa bem claro, gente, não queira entrar nessa questão de compliance investigativo. O compliance não é investigativo, não. O compliance investigação de compliance feito por especialistas que conhecem. Nós somos responsáveis pela eficiência do negócio, aquilo que o órgão de governança determina, que a alta administração determina, e que os órgãos reguladores também. Vamos colocar para dentro da empresa e fazer com que a primeira linha seja responsável por isso, e você dando suporte para a organização, e quanto mais você entender da organização, melhor vai ser o teu processo de suporte, tá? Eu tenho medo quando as pessoas começam a querer criar umas funções demais por risco, por controle interno, por compliance, e a pessoa, às vezes, ela não tem esse respaldo, ela não tem esse know-how para isso. Tá? De repente, se você não tem know-how, você pode acabar com uma investigação toda. Então, se você quer ser um cara que vai fazer investigação de conduta, você tem que focar só nisso. Você não pode trabalhar com compliance, você não pode trabalhar mais com controle interno. Vai ter conflito de interesse, ok? Vocês estão ouvindo o que é conflito de interesse? Porque o cara que implementa não pode ser o cara que investiga, gente. O cara que faz o processo funcionar não pode ser o cara que investiga. Ele tem que estar totalmente apartado do processo. É isso que eu quero dizer para vocês, para que a coisa seja melhorada, né? E a terceira lei de defesa, óbvio, auditoria interna, que se reporta diretamente à alta administração e diretamente ao comitê de auditoria ou ao conselho. Gente,
a auditoria é responsável pela eficácia do processo. Você já testou na segunda linha a eficiência, ela vai complementar isso e vai testar para ver se está dando resultado. Pasmem, você sabe que tem profissional de compliance que fica revoltado quando é auditado? Também todo mundo na segunda linha de defesa é auditado, viu? Tem que ser auditado porque você tem que ter processo, você tem que ter política. E aí que é a parte interessante disso. Essas 3 linhas, juntamente com a alta administração e com o conselho, precisam ter uma coisa que é muito simples, chama-se sinergia. Ou a gente protege a empresa, ou nós estamos na roça. Ah, sabe por que é roça? Porque é o seguinte, se as 3 linhas não trabalharem, quando passar da auditoria, aí tem aqui a auditoria externa, nós temos os órgãos reguladores e temos um dos piores fiscalizadores de processo que você pode conhecer, chama-se mercado. Porque eu vou dar um exemplo claro. A Vale teve um problema lá de Brumadinho, né? E o que aconteceu? No final de semana aconteceu o rompimento da barragem. Na segunda-feira, a auditoria, os órgãos reguladores tentando entender o que tinha acontecido, mas o mercado já tinha tomado essa decisão e a Vale perdeu bilhões de reais na bolsa. E aí, quando os órgãos reguladores, a auditoria foi lá, viu que teve problemas de falha de auditoria. Ela foi imposta a fazer certas coisas. Então, o mercado, ele é o mais feroz dos fiscalizadores. Então, se a gente não trabalha em sinergia, se a gente não tem uma sinergia de trabalho, a empresa vai ser prejudicada por causa da nossa vaidade, por causa do nosso ego, ou o ecossistema, como eu tenho falado. Então, gente, as 3 linhas de defesa funcionam para esses níveis, mas eu preciso deixar bem claro, dentro das minhas políticas internas, quem que é a primeira linha, quem que é a segunda, o que a terceira faz. Bom, você tem uma terceira linha de defesa, você tem que ter um regimento de auditoria interna. Qual a periodicidade, qual o programa de auditoria, o que ela faz. Você tem a segunda linha de defesa, você tem que ter uma política de gestão financeira, uma política de segurança da informação, uma política de gerenciamento de risco, de conformidade, controle interno de qualidade, e, digo, operacional, dizendo o que cada uma dessas áreas tem que fazer dentro do processo para ter uma limitação. A gente tem que limitar o espaço de cada um para que todo mundo seja complementar. Ok? Se eu tenho uma área de controle interno que faz mapeamento de processo, por que a área de gestão disso tem que fazer também? Então, precisamos criar uma sinergia desse trabalho e se conversar mais, porque assim, a primeira linha tem muito mais funcionários, a segunda linha tem poucos, e aí se a gente não se conversa, não funciona. Então, é uma das dicas que eu estou dando aqui. E para poder finalizar, eu vou deixar aqui até meu pensamento, que mais me atrai desse modelo é a possibilidade da transparência sobre as responsabilidades. Estou falando possibilidade porque nem sempre é assim, de cada uma das partes interessadas na gestão do negócio. Porque existe conflitos, existe divergências e quem é mais prejudicado é a organização. De maneira que possamos organizar os processos para que não existam gargalos e a falta de compreensão das reais responsabilidades de cada gestor e colaborador nesse processo de governança. E eu aqui estou falando gestor e colaborador, mas isso serve para diretor, serve para conselheiro e todo mundo envolvido nessas questões. Então, essa é a nossa dica, né? Até atendendo aí o que o Sandro pediu, que a gente falasse um pouco das 3 linhas de defesa. Gente, era o que eu tinha para hoje, está aqui, né? Para vocês. Agradeço a todos, está aí, né? Meu blog, né? O meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma coisa, fique à vontade. E as nossas redes sociais, né? Para quem quer nos seguir, saber onde nós estamos, estão aí, né? No Face, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, estão em todo quanto é lugar. Se precisar, é só procurar a gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? De a gente poder estar aqui conversando sobre esse assunto. E, mais uma vez, um beijo a todos vocês, que nós vamos superar isso tudo, gente. Nós somos mais fortes, temos uma fortaleza interna e nós vamos superar e conte com a gente aí, tá bom? Um beijo para vocês.